Às vezes nós nos sentimos impotentes, imperfeitos, porque nós não conseguimos fazer as coisas da forma como a gente planeja ou a gente deseja, como nós idealizamos. Não conseguimos viver uma vida perfeita no nosso olhar, no nosso padrão. Aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente formula, aquilo que muitas vezes nós escutamos, aquilo que muitas vezes nos é ensinado. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 12, uma passagem interessante que o apóstolo Paulo conta, falando que ele tinha um espinho na carne. E ele ora durante 3 vezes ao Senhor, pedindo que aquele espinho, aquele mal fosse retirado da vida dele, porque era algo físico que o incomodava. Alguns teólogos vão dizer que era um problema na visão, decorrente da malária, que ele havia contraído em uma das suas viagens missionárias. Mas aquilo que a Bíblia não diz, a gente não profere. Então, a Bíblia não faz um relato profundo do que era o espinho da carne. Mas fala que Paulo ora. E é o próprio apóstolo que está fazendo essa narrativa. E ele conta o que o Senhor respondeu. E a Bíblia vai dizer assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. As Escrituras dizem que Paulo foi arrebatado ao 3º céu. E ele não relata o que ele viu, o que ele ouviu. Mas ele sabe que aquele espinho na carne foi dado para que ele não se exaltasse, era um mensageiro de Satanás. E ele ora. E o Senhor responde assim, no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes nós não queremos demonstrar nossa fraqueza, porque parece que se a gente mostrar que somos fracos é porque nós somos vulneráveis, porque não somos capazes. E acredito que essa é a verdadeira demonstração que deve existir. Que realmente o ser humano é fraco, que realmente o ser humano é vulnerável, que ele é miserável, sim. Porque o mundo idealiza. E na maioria das vezes, mesmo nós sendo convertidos, mesmo nós estando frequentando uma igreja, nós continuamos vivendo ainda na esfera do pensamento mundano, achando que nós temos que ser fortes. Porque, repito, muitas vezes é ensinado que nós temos que ser fortes, que nós temos que atingir um padrão de excelência, que precisamos ser perfeitos, que devemos lutar pela nossa salvação. Mas na prática, no cotidiano, na vida ordinária, nós percebemos o quanto nós somos imperfeitos, o quanto nós somos fracos e nós não conseguimos alcançar essa salvação por méritos próprios. Então, quando eu olho para Paulo e eu vejo esse homem graduado, esse homem que ele falava vários idiomas, esse judeu que conservava de forma tão veemente a sua religião e que ele é impactado com a presença, com o encontro que ele tem com o Senhor Jesus Cristo lá no caminho de Damasco, como a palavra do Senhor descreve lá em Atos capítulo 9, a gente percebe que Paulo aqui nessa narrativa do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele mostra o quanto ele é frágil, o quanto ele é vulnerável, o quanto ele é humano. E quando o Senhor diz, a minha graça te basta, o Senhor está dizendo para Paulo e também trazendo um ensino para mim, pessoal, e para você que está me ouvindo, me assistindo, que às vezes nós estamos querendo viver num padrão, numa perfeição que não cabe a nós. Vivendo nos nossos próprios esforços, na nossa própria força, no nosso controle. Mas Jesus nos ensina que não é assim.
É a graça dele que nos basta, e a graça é suficiente. Paulo tinha um problema que o incomodava fisicamente. E ele ora de uma forma lícita. E é lícito nós orarmos, nós pedirmos que o Senhor nos livre de certas coisas que às vezes nos incomodam, que às vezes a gente acha que aquilo está sendo um empecilho para nós crescermos espiritualmente. A gente acha. Paulo, quem sabe, pensava dessa forma. Esse espinho na carne, ele está me atrapalhando para o meu ministério. Ele está atrapalhando a minha comunicação, o escrever cartas, enfim. Repito, nós não sabemos especificamente o que era esse espinho na carne. Mas vejamos. O Senhor diz, a minha graça te basta. Ou seja, independente daquilo que esteja acontecendo, essas coisas às vezes elas vão contribuir. Lá em Romanos 8, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o bem ou seja o mal, seja uma doença, seja uma bênção, seja o que for, seja um espinho na carne, ele contribui. E se a gente observar melhor o versículo da palavra de Deus, nós vamos perceber que Paulo, ele entende que aquele espinho na carne era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo e tinha um sentido, tinha um propósito específico para que ele não se exaltasse, para que ele não se ensoberbecesse sobre as coisas que ele tinha visto. Então nós temos que entender muitas vezes que a gente quer andar num nível de perfeição que não cabe a nós. Nós precisamos andar no nível da graça do Senhor. Porque Ele é o perfeito. Nós não podemos achar que são pelos nossos esforços pessoais, que são pelos nossos méritos, porque a Bíblia não dá esse respaldo. Falando sobre salvação, as Escrituras falam em Efésios capítulo 2 que a salvação é por graça. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, nem a salvação e nem a fé, elas podem ser conquistadas pelos nossos méritos. Eu não posso lutar pela minha salvação porque é algo que Deus dá. Às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, porque elas estão ainda vivendo numa esfera do conquistar. Você tem que lutar, você tem que desempenhar um esforço árduo para ser recompensado. Esse é um pensamento caído, um pensamento mundano ainda na esfera do pecado. Mas quando a gente entende, a gente é alcançado pela graça, regenerado pelo Espírito Santo, nós entendemos que até para nós nos arrependermos, para termos fé para a salvação, fé para continuar nessa caminhada da perseverança, nós precisamos da ajuda de Deus. E o Senhor, que misericordiosamente, que amorosamente proporciona isso para nós. Que hoje a gente venha pensar sobre isso. Mesmo que nós estejamos um pouco debilitados, fracos, passando por situação difícil, pensando, nossa, não orei da forma como deveria orar, não tenho lido as Escrituras da forma como deveria ler, e possamos pensar, passar pela nossa cabeça que o Senhor não está nos aceitando, que a nossa oração não está sendo ouvida, que o Senhor não tem nos abençoado, que esse pensamento hoje ele seja descartado, que possamos viver na esfera e no padrão da graça do Senhor. E pedir que o Senhor nos ajude, reconhecendo as nossas fraquezas, como Paulo assim diz, que ele se gloria nas suas fraquezas, nas injúrias, enfim, ele transcorre aí uma lista, e no final ele diz, porque quando estou fraco é que sou forte. Nós temos que reconhecer a nossa fraqueza, para que a força do Senhor, ela seja expressada na nossa vida. Porque o que importa é Ele, o que importa é Jesus, o que importa é darmos glória para Ele, porque a força vem dele, não vem de nós. Nós somos fracos, e quando nós somos fracos, é que nós somos fortes, porque quando nós reconhecemos nossa fraqueza, o poder do Senhor vem e nos aperfeiçoa. Nós precisamos da graça do Senhor, isso nos basta. Eu fico por aqui, ao Senhor toda a glória e honra, gratidão por mais esse dia, e até a próxima, se o Senhor assim permitir.